Muito obrigado pela homenagem. Boa tarde. Obrigado à comissão científica do evento a me convidar. Um grande prazer. Parabéns pela modalidade do curso selecionado, Short Talk. É um grande prazer aí dividir esses 30 minutos com vocês. Os 3 conceitos básicos que eu vou trabalhar com vocês hoje estão lá: planejar, implementar e gerenciar. O professor Valles falou muito bem na palestra dele sobre o futuro. Aqui está o mapa da minha profissão hoje. Sou cirurgião dentista, clínico geral, e toda essa visão da minha profissão pauta as outras que acompanham ela. Eu divido muito bem a minha vida profissional na docência, vejo grande tempo dedicado à graduação e pós-graduação, nível de mestrado e doutorado, sendo que todas as minhas dúvidas de pesquisa na pós-graduação, todas as minhas ações com meus alunos na disciplina são baseadas na minha formação. O professor Valles falou muito bem. E para que vocês mapeiem a vida de vocês, é hoje. Vocês são jovens, vocês devem definir hoje. Obviamente, vocês não têm como plantar e já ter a expectativa daqui 20 anos onde é que vocês vão estar. Mas comecem hoje a organizar aonde vocês querem chegar. Me convidaram para falar sobre esse tema hoje, a implementação da tecnologia no consultório. Então eu vou dedicar os próximos 30 minutos a isso. Ainda bem que não me pediram para dar esse curso, não, de como ficar rico, senão eu teria que trazer esse outro curso aqui. Muito bem, vamos retomar o nosso tema principal, que é a implementação da tecnologia nos nossos consultórios. Vamos começar com esses nossos 3 temas: planejar, implementar e gerenciar. Acho que a grande dúvida de vocês de como investir e no que investir aí em breve quando estarão formados. Por onde é que a gente começa? Com esses pontos. A gente começa pelo Start with Why. Comece pelo porquê. Vou discutir cada ponto deles. Em seguida, o professor Valles falou novamente muito bem. Eu preciso ter uma série histórica, eu preciso ter uma gestão de números, de tempo de consultório para tomar uma decisão correta na hora de investir. Eu preciso saber quais são as demandas reais da minha história pregressa no meu consultório, quantos procedimentos eu faço, qual é o meu faturamento, qual é a minha despesa. Quem for montar o consultório hoje já deve começar, além de estudar a gestão, já começar a se organizar, softwares de gestão, saber tudo que estão produzindo. Depois, vocês devem definir o mentor de vocês e vocês precisam de recurso para investir. Precisam captar recurso. Nós vamos começar com o Why. Assistam esse vídeo no TED, Short Talks, do professor Simon Sinek. Ele distribui 3 pontos para a nossa tomada de decisão: o porquê, o como e o que eu faço. Vocês devem definir hoje por que vocês fazem os procedimentos dessa forma, como eu vou fazê-los e o que eu vou fazer. Se vocês acham o que diferencia um profissional do outro é o que ele faz, não é verdade. Se eu começar pelo what, o que? Por exemplo, eu faço implante, eu faço facetas, eu faço ortodontia. Isso não difere mais. Se disser o how, como ele faz? Nossa, o professor Mota trabalha com CAD/CAM, então ele é o cara. Não, decisão equivocada. Você tem que começar pelo porquê que eu faço isso. O que me motivou? Qual foi a energia vital que me levou até lá? Start with why. Definam hoje o porquê da vida profissional de vocês. Não se confundam. Comecem agora. Eu me lembro, essa história remete... Deixa eu ver qual é a minha aguinha, essa aqui? Me remete à minha graduação. Professora Ione, da Clínica Integrada, numa discussão de corredor, chegou assim entre os colegas. O que tu vai fazer quando te formar? Isso no final dos anos 90 e início dos anos 2000. Eu vou fazer implantodontia, eu vou fazer ortodontia. Motinha, o que tu vai fazer? Motinha, tranquilo, né? Motinha, o que tu vai fazer? Professora, serei um clínico geral, o melhor clínico geral do mundo. Então, lá na graduação, eu já tinha todo baixinho é napoleônico, né? É uma bênção ser baixinho. Cadê minha... Então, eu já tinha definido meu why lá na graduação. Decidam isso hoje, não precisa ser exatamente agora, né? Depois ali, almoça, mas definam o quanto antes. Muito bem. Além de definir o porquê vocês vão fazer as coisas, vocês precisam ter uma outra energia interna dentro de vocês. Os
professores não combinaram suas palestras, mas é impressionante a sinergia que nós temos sobre os mesmos temas. O Sr. Bailes falou desse conceito chamado Accountability. Esse livro, produzido por um brasileiro, João Cordeiro, desculpa. Vocês vão ver vários livros postados aqui. Então, uma das dicas que eu dou para vocês é formação, leitura. O que vocês fazem da meia-noite às 6 da manhã? Vamos ler. Vocês não pedem toda sexta-feira dinheiro para os pais de vocês para o fim de semana? Não. Vocês pedem dinheiro para comprar livro. O pai precisa de dinheiro para comprar livro e desvia para o fim de semana. Essa sexta-feira, vocês vão usar o recurso exatamente para que se destina. Vão comprar livro. Então, esse autor, ele tem dificuldade de traduzir o conceito de accountability, apesar de ser brasileiro. O que diz o conceito dele? É o dever de cada um tomar para si a sua responsabilidade pelo resultado do seu trabalho e suas decisões. Ou seja, quando um funcionário, eu sou funcionário aqui na PUC, eu sou funcionário no meu próprio consultório, quando ele se sente tão bem naquela situação que ele age como se fosse o dono. Ele está tão bem acolhido naquele ambiente que ele doa a vida dele por aquilo. Vocês vão ver isso em muitas profissões, um atendente de uma loja. Eu tenho certeza que todos os professores dessa faculdade carregam esse conceito de accountability. Nosso exemplo mais claro, e aqui eu quero fazer homenagem, de exemplo de accountability, o professor Messina dedicou a vida dele, foi nosso diretor, ele mostra, né, a trajetória de vida dele mostra accountability. E no consultório? Dona Debs, minha secretária. Hoje, todos os pacientes perguntam: Eduardo, quanto custa um procedimento? Fala com a minha chefe. No meu consultório, eu sou funcionário dela. Eu digo para ela: no dia que te aposentar, eu me aposento junto. Ela vestiu a camiseta. E aqui entra a vestir a camiseta da jornada de vocês. Tenho certeza, os alunos aí, quanto a gente se esforçou para trazer esses assuntos para vocês. Então, a Debs sabe tudo. Desde a agenda de consultório, sempre com o uniforme dela. Tem uma foto, eu não consegui trazer, a primeira vez que ela usou um blusão que passou por cima do uniforme. Ela levou 10 anos para esconder, ou de tanto frio para poder botar em cima do logo do consultório. Isso é accountability. Ela é a dona do meu negócio. Isso é a equipe que o professor Bailes falou. E eu tenho certeza, nessa faculdade, todos os professores têm essa visão. Aproveitem todos os professores de vocês. Ok, eu preciso ter, na hora de tomar a decisão de comprar equipamentos, uma série histórica. Eu tenho duas formas de saber isso. Por uma série de demandas pregressas, então vocês vão fazer investimentos mais pesados numa época da vida profissional, que você já tem uma história, uma contabilidade de número de procedimentos, faturamentos e despesas. Esse é meu gráfico desde o início da abertura do meu consultório. Sou neurótico por números. Desde o primeiro mês, eu não vou botar os valores ali para vocês não fazerem juízo de valor, mas pode ser múltiplos de 1000, múltiplos de 1 milhão, vocês decidam como vocês quiserem. Mas desde o meu primeiro mês do consultório tinha tudo anotadinho, quanto eu ganhei, quanto eu produzi, quanto eu gastei. Façam isso. E daí, com o passar do tempo, a tomada de decisão de vocês é mais fácil. Eu já produzo tanto por ano, eu tenho como pagar assim no assado. Ou então, se vocês quiserem fazer investimentos, antes de ter uma história, vocês vão ter que fazer pesquisa de mercado e ver expectativas. É muito difícil na odonto. A odonto não é uma prestação de serviço como um restaurante, contagem de refeições. Existe uma relação interpessoal. Então, não tome decisão por gerar expectativas. Ou exemplo, lembra do why, what and how? Eu vou comprar, então, um CAD-CAM de 300 mil reais porque o meu how, a forma como eu trabalho, vai atrair pacientes. Decisão errada. Vocês não vão atrair pacientes assim. Vocês precisam definir um mentor para vocês. Um dos meus mentores está aqui, professor Ari. Eu gostaria de pedir um ahu, professor Ari, por favor. Ahu. Vocês estão fracos. Professor Ari, obrigado. Meu mentor, clínico geral, professor universitário. Reconheço nele as características da minha profissão. Definam esse caminho que vocês vão seguir. Achem um mentor adequado, alinhado com esse trajeto, e toda vez que tomarem a decisão, lá na nossa disciplina, na aula do café, professor, aí, qual é a sua opinião? A gente pode concordar ou discordar? Defina o seu mentor. Hoje, o professor aí está com a agenda aberta. E vamos à captação de recursos. Preciso de dinheiro. Como eu consigo dinheiro para investir no consultório?
Eu posso usar o Love Money, Seed Money ou fazer um financiamento. O que é Love Money? Não aconteceu comigo. Love Money é usar o dinheiro de família ou, em última análise, casar bem. Normalmente a gente faz juízo de valor de quem usa Love Money. A família do fulano tem recurso para financiar os projetos de consultório dele. Isso é feio e bonito? Sabe que a minha opinião é bem sincera. Acho que vale a pena sim. Se tu tem alguém que pode te ajudar a encurtar caminhos, que seja bem-vindo. Se a tua família tem como te ajudar nesse projeto de consultório, é porque tem algum gestor aí dentro. Ou teu pai, tua mãe, madrinho, ou no matter who. Escutem, usem eles como teu mentor, aquele que te ajudar. Ele não tem esse recurso ao acaso. Ele não ganhou na Mega Sena. Foi trabalho de muitos anos. Então não é demérito. Usem se vocês estiverem no Love Money. Como no meu caso. Preciso de Seed Money. Preciso pegar dinheiro do mercado para investir. A gente tem um crédito chamado Projeto do Banco do Brasil da Caixa, com uma taxa de juros de 0,95 ao mês, ou usar o cartão de BNDES 1% ao mês. E se eu tiver que fazer um empréstimo ou um financiamento? Você sabe a diferença entre empréstimo e financiamento? Empréstimo, tu vai no banco, bem vestido como eu estava, pede dinheiro. Se eu não tenho nada a dar em troca, tem risco para o banco, ele vai me dar um empréstimo, uma taxa de juros alta. Se eu tiver algum outro, às vezes até o governo, como é o caso do projeto do BNDES, como uma forma de garantia, a taxa de juros cai significativamente. Então, fujam dos empréstimos, pensem nos financiamentos. Para que vocês já estão mapeando a vida de vocês, né? Daqui 5 anos eu quero ter um consultório de 200, 300 mil reais, eu já estou projetando, eu estou visualizando esse meu futuro. Eu vou precisar desse recurso daqui 5 anos. Então nós vamos começar hoje, você tem muita coisa para fazer hoje. Você tem que definir onde vocês querem chegar, vocês precisam saber o why de vocês, vocês precisam começar o rating de crédito de vocês. Vocês vão sair daqui, vão no banquinho ali e vão abrir uma conta universitária. E vão começar a contar o tempo, vocês vão usar os produtos do banco e o rating que eles estão nos avaliando a cada dia vai subindo. Para que quando chega o dia de vocês botarem a gravatinha e pedir o dinheiro, vocês já estão com o rating lá em cima. Indiferente se daqui 5 anos vocês chegarem no banco, eu quero 200 mil, vocês nunca estiveram lá, vocês nunca tiveram movimentação bancária, não vão liberar recursos. Então se vocês acham que a crise, os recursos não estão aí, estão, só tem que saber como captar eles. Segundo ponto, ter um histórico de faturamento mensal. Pagar imposto, por incrível que pareça. A gente precisa pagar o imposto, declarar ele, para ter um histórico de alguns anos, para chegar no banco e provar, olha, minha série histórica é essa, eu tenho capacidade de pagar esse financiamento. Então, pagar imposto é uma forma, uma estratégia de conseguir captar recurso no futuro. E o tempo? Não tenham, o Sr. Valles falou muito bem, não tenham pressa. O tempo vai levando vocês lá. Steve Jobs fala muito bem. O que vocês estão fazendo hoje, às vezes vocês nem sabem por quê. Mas façam, que daqui 10 anos vai fazer sentido. Então façam o melhor de vocês, estudem o máximo, dediquem o máximo à vida profissional, independente do mapeamento de vida de cada um. No futuro, isso vai trazer resultado. Olha só, um exercício teórico de captação de 20 mil reais por um investimento em equipamento no meu consultório. Se eu for lá no banco e fizer um empréstimo na pessoa física, no final de 36 meses eu vou devolver para o banco 52 mil reais. Se, por um acaso, usar esses mesmos 20 mil reais e decidir que o meu consultório vai virar uma pessoa jurídica, uma empresa, eu tiver um histórico de financiamento e captar esses mesmos 20 mil com 1% ao mês, ao final do período eu pagarei só 24 mil reais. Essa diferença é de 28, 29 mil reais no período. Na idade de vocês, os 28 são muito maiores do que na minha idade. É muito ruim para quem está começando a jogar dinheiro fora. Então, já vão planejando o consultório de vocês, encaminhando ele para a pessoa jurídica, já vão fazendo o faturamento de vocês para, na época de captação, evitar esse tipo de desperdício. Vocês estão me entendendo? Ok. E no que investir? Onde é que eu invisto? Eu já sei para onde eu vou, pelo menos já defini na minha vida para onde eu vou, eu já sei o porquê que eu estou fazendo, agora está na hora de eu gastar o dinheiro.
Olha que interessante esse conceito de Barry Schwartz. A tirania da escolha. Nós chegamos, cada geração vive seus dilemas, a geração de vocês tem os de vocês, e vocês estão vivendo a tirania da escolha. Nós estamos vivendo o excesso da nossa liberdade, e quando a gente tem liberdade de escolha. Só que a gente está tendo escolha demais. Ter liberdade de escolha gera felicidade. Quando tem muita escolha, não traz mais felicidade, é o tema desse professor. Vocês já pediram um café no Starbucks dos Estados Unidos? I want a coffee. Todas as opções. A plain coffee. A plain coffee with... Todo ser humano, quando parte de 5 opções, ele começa a entrar em looping. Sério? Açúcar engorda, adoçante dá câncer, e ele começa a pensar e começa a mapear. Isso é um exercício próprio do ser humano. A partir de 5 opções, a gente se perde e gasta tempo. Ok, então a gente perde tempo em escolha, que gera infelicidade. Segundo ponto, se tu acerta a escolha, a tua felicidade aumenta um pouquinho. Se tu erra a escolha, tua infelicidade aumenta muito maior que a tua felicidade. Fila ontem do pedágio na freeway. Acertei a fila. Nem saiu de Gravataí e tu já esqueceu essa felicidade. Tu entrou na fila errada, ficou 1 hora na fila, tu vai reclamando até em casa. Entenderam o conceito? Primeiro investimento. Vocês estão loucos para gastar uma fortuna no consultório, né? Primeiro investimento que vocês vão fazer, minha opinião, obviamente, pode concordar ou não, uma máquina fotográfica. Eu tenho 25 mil reais para comprar um equipamento. Quanto eu vou gastar no equipamento? 20. 5 mil numa máquina. Eu tenho 15 mil para o equipamento. 10 mil para o equipamento. 5 mil para uma máquina. Máquina fotográfica leva vocês à odontologia digital. Obviamente que nossas máquinas são digitais. Aqui está a minha máquina. Ela serve para comunicação entre paciente e profissionais. Profissionais é óbvio. Encaminhar para um laboratório. Eu aqui como professor, para vocês como alunos. Mas entre os pacientes. Uma das minhas estratégias de marketing de muitos anos atrás foi: eu não mostro casos de livro para os meus pacientes. Decidi. Ali foi por 2006, acho que é um raio na minha cabeça, eu decidi um monte de coisa. Mas uma delas é essa. Eu só mostro o caso meu. E fiz um mapeamento. Então eu tenho fotografado casos da minha área de atuação, de todos os casos. O que acontece? Chega um paciente para fazer uma restauração em resina. Uma restauração em resina, quadrante 4, MOD, tenho isso fotografado. Quando o paciente olha o caso teu solucionado, ele fala assim: tá, ele fez tá, acabou o problema. Ele já se identificou contigo, sabe que tu tem capacidade de solução do problema. O paciente ele não consegue imaginar. Nós vamos pegar um parafuso de titânio, nós vamos colocar no teu crânio, apertar, ele fica apavorado. Então, se ele vê os teus próprios casos, e dá uma segurança e um índice de fechamento de orçamentos muito alto. Vou parar de ensinar vocês a ficar rico. Segundo investimento, magnificação. Lupa. Existem lupas de R$200, R$100, a mais baratinha, e de R$15 mil, e microscópios chegando a R$180 mil. No matter what. Depende do recurso que você tiver, mas precisa de magnificação. A odontologia hoje, eu não consigo viver, e acompanhando a odontologia de alta performance, a gente precisa ampliar nosso campo de visão. Comece a investir em lupa. Então, para tu entrar numa odontologia de alta performance, até o momento, eu investi em 2 coisas. Uma máquina fotográfica e magnificação. O problema da magnificação é a visão que nossos pacientes têm da gente. Né? E agora, investir em bens de capitais. Investir pesado, grosso, faz-me rir, mufunfa, carvão. Aqui está o Serec. Eu já não chamo mais ele de Serec, já dei nome para ele, chama Nene. Chego todo dia, dou oi pro Nene. A gente já trabalha há 5 anos junto. Vamos lá que o nosso tempo é curto. Eu preciso determinar um plano financeiro para comprar o Nene. Eu tenho um conceito chamado despesas fixas. Todos nós vamos ter, aluguel, que for, secretária, luz. Isso, ao longo do tempo, a despesa fixa do mês inteiro se mantém. Eu começo o mês já devendo R$10 mil, ok? E nós temos a nossa receita. Dia 1º, faço uma restauração,
dia 2, 2 restaurações, e ao longo do passar do tempo, a gente vai aumentando a nossa receita, ok? Até que no momento essas linhas se cruzam, e esse ponto a gente chama de ponto de equilíbrio. A partir dali, paguei minhas despesas e começa a sobrar um dinheiro para mim. Outros livros que vocês vão comprar com dinheiro do fim de semana, acabou o fim de semana de vocês, já é o terceiro livro que vocês vão comprar, né? Gestão em serviços de saúde e gestão de custos em saúde da FGV. Quando eu comprei, custava R$20. Tá? Não é muito pesado para vocês. Tenho que ler todas, prova semana que vem na dentística 4. Ok. Só que existe um outro ponto, uma outra curva chamada de custo variável. Eu sei que meu aluguel é o mesmo o mês inteiro, o salário da minha secretária é o mesmo, mas para eu produzir um elemento eu tenho um custo de laboratório, de material, 2 elementos, e ele vai formando a curva de custo variável. Quanto mais eu atender, mais gasto eu também tenho. E o meu lucro, o meu ponto de equilíbrio agora se eleva. É só aquela fatia lá de cima. A gestão de vocês, a decisão é aumentar o lucro. Olha lá. Decidi em comprar o Select, o CAD-CAM. O que aconteceu inicialmente? O meu custo fixo aumentou. Em valor da parcela. Na época, se eu não me engano, era R$6.000 por mês. Então, o meu custo fixo aumentou em 6 mil. Mas o meu custo variável de laboratório, de material de moldagem, caiu significativamente. Então, eu já tive um impacto em lucro. Olha só, em 2010 eu gastava R$90.000 por ano em laboratório. Eu já tinha uma série histórica. Eu não preciso fazer um marketing e captar mais pacientes. Eu já sei que na minha série histórica eu produzia X elementos por ano. Então, é só uma questão de tempo que esse investimento vai reduzir. E já reduziu. Hoje, meu custo fixo saiu a parcela desse investimento pesado, a minha lucratividade aumentou significativamente e meu custo variável também caiu, porque eu já não terceirizo mais as peças. Vocês estão me entendendo? On September 11th, 2001, terrorists attacked the United States of America. It appears that there is more and more fire and smoke enveloping the very top of the building. The World Trade Center on fire in New York. World Trade Center, o exemplo de planejamento, gestão, implementação do mundo. Com tudo bem planejado, coisas acontecem. Então, a gente também tem que estar preparado para os precalços que vão acontecer no nosso planejamento. Onde vocês estavam nesse dia? In the span of one devastating morning, America changed forever. Nearly 3,000 lives were lost in the largest terrorist attack on our nation's history. It was a day that we, as a nation, pledged never to forget. Eu estava a faculdade, a entrada ainda era diferente. Então tinha o bar da Odonto que entrava por trás da faculdade e um Xerox ali. Eu estava no Xerox, na época estava no mestrado, real time, a gente assistindo isso. O professor Mazotti, da Federal de Pelotas. Eu dei tchau para o Mazotti. Mazotti, foi um prazer, o mundo vai acabar amanhã, mas o mundo não acabou. Então, coisas podem acontecer dentro do nosso planejamento que vão desviar o nosso caminho. Olha só os desafios que surgem para a nossa profissão. Nós temos hoje, eu fiz um cálculo aleatório. Vocês estão nos CROs que vão se formar em torno de 24 mil. Então, vamos dizer que nós temos 24 mil cirurgiões dentistas, uns 10 mil consultórios privados. Estou chutando, não tenho essa estatística correta, é imaginário. Considerando que um custo fixo de um consultório seja de 6 mil e não é muito maior, nós dentistas gastamos 60 milhões de reais no Rio Grande do Sul por mês só em custo fixo. Isso é um desafio. Esse dinheiro não está ficando para a profissão. Nós temos que saber que todos os produtos e equipamentos que a gente fizer adquirir, eles têm ciclos de vida. Quem achar que o CAD-CAM vai durar para sempre, ou a técnica X ou B vai durar para sempre, não é assim. A gente tem que estar atento ao chamado megatrends, grandes tendências. Vocês têm uma delas hoje, que é o smartphone. Imagina agora o smartphone de vocês cair, quebrar a tela tipo teia de aranha. Vocês paniqueiam. Vocês vão conseguir um smartphone de tarde, emprestado, comprar outro, porque é uma mega tendência. Vocês não conseguiriam viver um fim de semana sem ele. O CAD-CAM, na minha opinião, é o mega trend. Agora, no último congresso da Alemanha, 65 sistemas diferentes de gestão no mercado, o que está enlouquecendo a cabeça do povo pelo excesso de escolha. Qual é o outro desafio?
Expectativas dos nossos pacientes, eles querem alta estética, alta durabilidade, baixo custo, que não doa nada e que saia pronto no mesmo dia. Mais nada. Mas isso é o que eles querem. E o que nós temos a oferecer e investir? Tecnologia que tem obsolescência programada. Esse telefone é o máximo há uns anos atrás. A minha tecnologia já tem 5 anos. O meu CAD/CAM já está na hora de ser atualizado. Então, a gente tem muito desafio. Atingir as expectativas deles e correr. Vocês já devem embutir lá no plano financeiro de vocês a substituição das tecnologias. Concluindo. O que eu preciso fazer? Não é só desafio. O que eu tenho como soluções? Primeiro, compartilhar. Esse é o futuro da odontologia. Opinião da minha parte. A gente não compartilha carro no Uber, a gente não compartilha imóvel Airbnb, talvez esteja na hora de compartilhar consultório. Esse modelo de negócio não existe, a legislação trabalhista está mudando, talvez seja um caminho para as terceirizações. Pensem nisso, acho que muito em breve vai acontecer. Nós temos que otimizar os nossos recursos, nós precisamos ser minimalistas, menos é mais. Eu tenho que ter todos os cimentos no consultório? Não. Eu tenho que ter o mínimo necessário, o melhor possível para a solução da maioria dos meus casos. Eu tenho que ter todos os sistemas de implante? Não. Dica, se identifique com uma marca, né? Eu acho que vocês já perceberam que eu me identifico com a Apple, uma delas, né? Eu me identifico com a Sirona. Se identifique com uma marca e deixe que ela te ajude na tomada das decisões, para diminuir teu sofrimento na tomada de decisão. E tempo de formação. Steve Jobs de novo. Para eu me tornar um bom profissional naquilo que eu atuo, independente de qual for a minha profissão, eu preciso de 10.000 horas de treinamento. Aqui na faculdade você já tem 4.000 horas. É o suficiente? É, mas eu preciso de 10.000 horas. Especialização, mestrado, doutorado. Tem que investir nas 10.000 horas. Cada um de vocês gerencia o tempo de vocês. Eu não concordo que exista concorrência. A concorrência é vocês com vocês mesmos. Vocês devem atingir essas 10.000 horas o mais rápido possível, estudando, se dedicando. Tentem atingir as 10.000 horas. Outros 2 livros que vocês precisam ler: Se Tornar uma Pessoa Fora de Série, Sair da Curva Normal, Sair da Média. Vocês têm que ser diferentes. Vocês têm que buscar no universo de vocês esse oceano azul, nadar sozinho lá, com tranquilidade. E finalizando, eu quero agradecer a comissão científica, o prazer de ter dividido essa aula com o professor Valles, com o professor Dória, e principalmente o engajamento dos alunos com a minha pessoa, que se vocês forem no elevador da faculdade, no elevador da direita, ao lado do meu nome, tem um desenho da minha mão. Então, alguém um dia levantou cedinho, vou você ganhar o professor Valles. Não, ele fez uma homenagem a mim. Foi lá, fez o desenho, até o indicador é levemente tortinho como a realidade. Então, eu quero agradecer o carinho dos alunos comigo, o compartilhamento sempre dessa energia, contem comigo sempre, e eu acho que o nosso tempo está esgotado e me coloco à disposição após o curso. Obrigado, doutor.